Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Já peço desculpas aí pelo problema técnico que nós tivemos aqui. Já teve um pequeno delay aí no início da nossa live, mas vamos tentar continuar dessa forma. Hoje o tema que nós vamos apresentar aqui vamos falar de um pouco de troca rápida de ferramenta, SMED, e ao longo da nossa live aí vamos soltar algumas enquetes aí para conhecer um pouquinho da audiência, um pouquinho da experiência de cada um aí em relação ao tema aí de troca rápida de ferramentas. Perfeito. Ginato-san, contigo. Perfeito. Boa live. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença, pelo generoso prestígio aí com relação aos temas que a gente traz para discutir com vocês todos. O Rodrigo já se adiantou, pediu desculpas pelo nosso problema técnico. Eu estou aqui, provavelmente, em função de alguma qualidade de conexão. Eu estou aqui no interior do estado de Goiás, em fazer uma avaliação de potencialidades a um cliente. E estou aqui amanhã, eu retorno para São Paulo, estou no hotel aqui em Anápolis. Daqui eu estou falando com vocês. O Rodrigo o host, está em São Paulo. Perfeitamente. Bom, gente, vamos lá. Rodrigo, me ajuda na gestão do tempo. Eu pretendo ser breve, eu quero falar 45 minutos, não mais que isso. E aí depois a gente poder conversar um pouquinho. São 19h48. Por favor, me sinaliza quando tiver passado os primeiros 30 minutos, quando tiver 15. Perfeito. Por favor. Perfeito. E depois, quando tiver faltando apenas 5 minutos, tá? Eu vou falar 45. Perfeito. E aí, assim, eu devo dizer a vocês que obviamente não é um workshop, um mini workshop sobre trocar rápida de ferramentas, né, sobre o Slant System. Obviamente que eu vou falar um pouquinho, resgatar algum histórico, alguns conceitos, enfim, mas não é sobre isso, eu vou detalhar o método. Vou falar um pouquinho do método que a gente tem utilizado, mas mais do que isso eu vou tentar ilustrar com algumas experiências que a gente tem colecionado nesses 20 anos que a gente tem aplicado essa técnica especificamente, né? Em diversos projetos eu tenho uma amostra, vou apresentar para vocês. Bom, então está intitulado assim, né, esse nosso bate-papo. SMED, o método do Xingo para setup rápido, né? E aí a tônica é as minhas experiências, as nossas experiências da New Consulting, né? E a partir daí elaborar, reunir algumas dicas, algumas orientações, orientando daí, ok? Vamos em frente, então. Eu vou passar esses 2 primeiros slides, a apresentação da Linway, a minha própria apresentação. Isso fica no material porque, como de costume, nós fazemos o upload, né, desse roteiro e fica também gravado na nossa página Downloads, né, em www.linway.com.br. E essa gravação, esse nosso bate-papo, fica também gravado e vai estar amanhã ou depois disponível já no nosso canal no YouTube. Bom, deixa vocês, se eu dançar aqui com o pointer, dá para perceber, né, Rodrigo? Tá? Aparece aqui, né? Sim, aparece sim. Aparece sim. Tá. Então, eu estou chamando a atenção. Essa aqui é uma representação costumeira, né, simplificada, né, do tempo, da casinha do TPS, do Lean System, e faz uma referência bem geral, né, o que é o Lean System. Nós somos um de negócio que procura otimizar a organização para atender da melhor maneira as necessidades do cliente. E aí uma simplificação disso é oferecer produtos e serviços da mais alta qualidade, daqui desse verso, preço competitivo, o mais rapidamente possível, né? Isso é sustentado por dois pilares já conhecidos, tão conhecidos de todos nós, né? O Just in Time, tudo certo, na quantidade certa, na hora certa, custo no lugar certo, acompanhado do outro pilar tão importante quanto o de autonomia, ou dar autonomia a operadores de máquinas para identificar a normalidade e atuar ao menor sinal da ocorrência da sua normalidade. Vejam vocês aqui que isso está suportado por um alicerce super importante, que, claro, ele é uma combinação de diversos grupos construtos. Eu estou fazendo referência a isso porque eu quero chamar a atenção de vocês, o nosso papo hoje, setup rápido, SMED, troca rápida de ferramentas, está aqui, está no alicerce, não é à toa. E está nessa posição aqui, não é à toa, porque a troca rápida de ferramentas é uma abordagem estrutural fundamental para viabilizar o nivelamento, que está aqui ao lado, o nivelamento
que é o RID, nivelamento de volume e mix da produção. Então, se só nivela, ou seja, faz um sequenciamento fino e nivela, sobretudo mix, quando você tem flexibilidade nos processos, né, na estrutura, no arranjo de manufatura. E isso é o que o TRF pode proporcionar, né? Flexibilidade, ou seja, proporcionar a flexibilidade que permite realizar etapas frequentes, portanto, reduzindo o tamanho do lote. E isso é o que permite o nivelamento da produção, ok? Então, é por isso que eu estou fazendo essa chamada ali, olhando para o nosso né, casinho do TPS, temos do TPS. Aqui aparece um pouquinho, gente, de onde é que da origem, né, disso tudo que a gente vai resumir aqui nessa hora, hoje, por um pouco de bate-papo. Então, vocês estão vendo aqui os tipos de processos, 20 anos. Obviamente que vocês sabem que eu tenho atuação profissional uns 35, mas especificamente aplicando e com relação ao Lean System, quase 30. Mas aplicando essa técnica, aplicando mesmo nos últimos 20 anos. Finalzinho de 99, eu comecei a aplicar com rigor a abordagem que nós todos aprendemos, né, com o Shingo, né, o Shingo Sensei, o SMART System, que tem origem, é a base do que a gente chama aqui no Brasil de TRS, troca rápida de ferramentas. Então, observe aqui, olha só, a coleção de experiências, laminação de aço, perfil de aço, engotamento, né, na aciaria, impressão em litografia, corte em metal mecânica, usinagem, ferroso e não ferroso, fundição de não ferroso, injeção de plástico, forjaria e direitamento também, né, metalurgia, montagem dos mais variados tipos de montagem, embalagem, cerâmica na área de prensagem, na área de linha de esmaltação. Então, assim, é uma coleção grande de projetos. Aqui, em cada uma delas, a gente percebe uma ocorrência bem forte. Isso, na verdade, a somatória total não está aqui, mas aparece lá embaixo, mais ou menos, nós devemos ter colecionado de projetos efetivamente conduzidos a partir da abordagem TRS, mais ou menos uns 100, talvez mais do que 100. E aqui se observa o ganho médio de cada um deles. Isso aqui é o histórico dos nossos projetos, e por isso que a gente conseguiu resgatar esses números. Vejam só que, na média das médias aí, talvez, mais de 50% de ganho. E vocês estão vendo ali que, em alguns casos, os ganhos são muito maiores, chegam a 80%, mais de 80%, né, de redução do tempo de setup. Então, é daí que a gente vai extrair um pouquinho, né, do que traz para vocês hoje, okay, dessa experiência toda. Então, aqui eu falei que eu ia resgatar um pouquinho de conceito, um pouquinho de história, e a história remete a gente ao que a Toyota, e também, claro, o Shigeo Shiba, né, que foi o pai dessa abordagem, que estou ligado da forma que nós conhecemos, mas tudo começou no Japão, tudo começou lá na Toyota. Shigo teve experiências anteriores até ao que ele aplicou na Toyota. Ele foi convidado a participar e a apoiar, ajudar a Toyota a otimizar ainda mais os setups por volta da década de 50, década de 60. Mas ele já tinha experiência, né, no início da década de 50, na indústria naval, enfim, uma série de outras oportunidades. Existe um marco que é essa história das prensas na área de estamparia. Então, no final da década de 50, um setup com uma prensa dessa demorava algo como 4 horas, mais do que isso. E o esforço foi capitaneado por Ono Sensei, na Bahia de Ono. Depois, Shingo abortou a abordagem estruturada, da forma como hoje conhecemos, né, do SMART System, abortou e ele ajudou a alavancar ainda mais. Mas desde o final da década de 50, que a Toyota bem, né, fazendo esse esforço para reduzir os tempos de setup dessas prensas na área de estamparia. Então, já é a planta principal. São várias plantas da Toyota, na Grande Nagoya, em Toyota City e outras vizinhanças, né, na Grande Nagoya, Honda é a principal, é a matriz, planta-mãe, planta-matriz. Ok? Então, foi lá que tudo começou. 4 horas, vocês vejam que demorou aí 3 anos para derrubar de 4 horas para 15 minutos e outros 9 anos para avançar, claro, muito mais difícil esse caminho aqui, né? Para avançar, tendo atingido 15 minutos, para avançar até 13 minutos, né? Aí, na década de 70. Esse é um pouquinho da história.
E ainda um pouquinho de conceito, né? O que é o SMART System? Está aqui, ó. Eu vou trazer a atenção de vocês para cá. SMART System é um acrônimo, né? Para Single Minute Exchange of Die. O que é o Single Minute Exchange of Die? É a troca de matriz, Exchange of Die, single minute, em um dígito de minuto, né? É a troca de matriz em um dígito de minuto. Quer dizer que Xingu, como provocação, estabeleceu um alvo genérico de conduzir qualquer setup em menos de 10 minutos. 9 minutos e 59 segundos, um dígito de minuto, né? 9 alguma coisa. Então, essa foi o mote, né? Essa foi a provocação. Mas o que é que mais importante que ia chegar até os 10, né? Isso não determina se é um setup rápido, se é a aplicação dos SMART. Então, obviamente, só a provocação, né? É um mote, né? Para poder perseguir algo que no início, quando isso foi lançado, o desafio do Drywall, a abordagem foi aplicada, parecia inatingível, foi mais nesse sentido. E aí, a essência desse método são esses 4 passos. Que embora talvez um pouquinho diferente, 3 etapas, mas dá para a gente, para nós fica fácil, e essa é a base do nosso PRS, a troca rápida de ferramentas, né? Que é esses 4 passos que eu vou apresentar rapidamente para vocês. Primeiro, a noção de que setup tem a atividade, né, do setup, da troca, que pode ser realizada, que deve ser realizada inteiramente com a máquina ou equipamento parado, isso a gente chama de atividade interna, mas existem muitas atividades que a gente faz internamente, mas poderiam fazer antes ou depois da máquina, antes da máquina parar ou depois da posta em marcha. Isso é o que nós chamamos de atividades externas. Ok? Então, a primeira questão é separar aquela atividade interna da atividade externa. Identificar isso claramente no setup, acompanhar o setup, identificar claramente que, embora eu esteja realizando tudo da máquina parada, muito daquilo é atividade externa, pode ser jogada para fora. Daí que o segundo passo, converter, né, as atividades internas em externas. Ou seja, o que eu posso fazer para realizar essa atividade que eu estou fazendo agora internamente? O que eu posso fazer para realizá-la antes de parar a máquina? Esse é o segundo passo. Depois de feito isso, esgotei toda a possibilidade, né, de jogar para fora a atividade interna, ou seja, joguei tudo que foi possível para uma atividade externa, um setup externo. Aí eu vou olhar para aquelas que permanecem dentro, né, do interno, ou seja, eu tenho que necessariamente parar o equipamento para realizar, e eu vou buscar fazer Kaizen, fazer otimização, reduzindo, né, o tempo necessário e todos os recursos necessários para realizar essa atividade interna. E aí, com base na aplicação daquela abordagem, todos vocês conhecem, em parte dos amigos conhecem, né? ECRS, eliminar, combinar, reduzir ou simplificar. Então, a gente faz um esforço, né? Fazer as perguntinhas essas no sentido de buscar. Será que não dá para eliminar? O que eu posso fazer para que eu consiga eliminar, né, do passo a passo essa atividade? O que eu posso fazer para combinar com uma atividade anterior ou posterior? O que eu posso fazer para, pelo menos, se eu tenho que realizar, fazer, né, de forma mais resumida, mais curta, mais reduzir? E como é que eu posso simplificar essa execução? É basicamente isso. Faço isso, então, para as atividades internas, depois eu vou olhar para fora. Aquilo que eu vou olhar para fora, atividade externa, aí eu vou buscar reduzir as atividades externas. Aqui está posto AR, né? Na verdade, é reduzir as atividades externas. Esse aí é, ok? Então, assim, essencialmente, como eu disse, eu não vou detalhar a abordagem, né, do PRS, enfim, os SMART Systems. Só estou resgatando para gente, porque eu vou apresentar muita coisa que indica que está vinculada, né, à aplicação dessas 4 etapas. Então, por isso que está aqui. Qual é o objetivo do SMART? Né? É reduzir o tempo de setup a apenas um dígito de minuto. Aí não se for mais, como eu disse a vocês, uma provocação. Porque jamais a gente vai encontrar um setup, por exemplo, que originalmente era feito em 2 horas e agora está sendo feito em 12 minutos. Ah, mas não está ainda SMART. Opa, por que não está dizendo? Ah, porque não chegou a menos de 10 minutos. Não, absolutamente não. Absolutamente não. É um setup cuja a abordagem tem a aplicação do SMART, por exemplo, só que ainda, por circunstâncias, não chegou lá ainda, né? Vai chegar, vamos ver, né, mais à frente. Mas é só como eu disse, é uma provocação, né? Não é necessário, se não baixar de 10 minutos, não é SMART. Não tem absolutamente nada a ver, ok, gente?
Então, às vezes lá o apelo é tão grande, né? Menos de 10 minutos é um dígito, mas não é a questão chave aí. A questão chave é aplicar o método, os 4 etapas recorrentemente, né? Então, é isso. E a evolução, acho interessante que Shingo Sensei promoveu, ele bolou essa abordagem, e eu canso de dizer, se você olhar para as lives, os webinars que eu tenho conduzido nos últimos meses aí, na verdade, a minha fala desde o início, eu tenho dito que Shingo Sensei é um dos mais brilhantes engenheiros industriais que a Terra já viu. O extraordinário engenheiro, né? E a palavra engenheirar, realmente a essência, né? A aplicação da palavra engenheirar está em Shigeru Shingo, né? E aí, uma das sacadas fantásticas, o CQDD que eu falamos esses dias, né? Controle de qualidade zero defeitos, é um arranjo teórico dele, né? Que está na essência, na base do Stoker. SMAD System é um arranjo dele, tem uma função produção super importante, é um arranjo conceitual super importante, que explica, né, conexão entre processos e operações, é uma extraordinária, é do Shingo Sensei. Então, assim, é um extraordinário engenheiro, né, e ele pulou, né, então essa abordagem, vou voltar aqui um pouquinho, pulou o SMAD, mas ele não se deu por satisfeito, ele avançou ainda mais, né, ele criou a noção do OTAD. O OTAD é One Touch Exchange of Die. Então, a troca de matriz com um toque. Bateu, deu um toque, já imediatamente, automaticamente, o setup é realizado. One Touch Exchange of Die. Ou seja, fração de minuto, né? E aí avançou ainda mais para o No Touch Exchange of Die. No Touch Exchange of Die. O setup sem intervenção, sem toque. Ou seja, é como se você projetasse, desenvolvesse o equipamento de forma que ele fosse inerentemente flexibilíssimo, de forma que o que quer que passe ali, qualquer serviço que passe, né, o SKU, o produto que passe ali, a máquina é capaz de identificar isso e ajustar, e automaticamente tem necessidade de estar fazendo uma intervenção para prepará-la, né, para mudança de item A para item B, para C, para A, tipo, essa é a noção do no-tag, ok? Então é muito legal assim, a visão que Shigeru Shingo tinha, né? Então, o que mas aqui a gente sabe que tem uma luta bastante que é muito constante de propósito, né? O setup, e mudar de setup dentro do setup não é trivial. Sobretudo, que isso se sustenta, né? No médio e longo prazo. E seja mantido no médio e longo prazo. Então, estou dizendo isso porque tem que haver um apelo muito grande, né? Por que eu vou investir energia e vou manter, né, com a luta, né, de reduzir dentro do setup? Tem que ter uma vantagem. Tem, claro que tem. São duas, basicamente, as condições que o setup rápido te oferece, né, as vantagens. Primeiro, e a clássica, o clássico apelo é mais flexibilidade. Eu acabei de falar que não é à toa que está na base, né, do termo do TPS, né, porque ele está coladinho do lado do RAID 1, que ele permite nivelar. Ele permite nivelamento de mix, reduzir o tamanho de lote, aí produzir todo dia todo o item, né, todo o mix. Né. Então, mais flexibilidade. Esse é o primeiro benefício, a primeira grande vantagem. Como é que eu tenho mais flexibilidade? Bom, se eu reduzo o tempo de setup, eu posso aumentar a frequência com que eu faço setup. Se eu reduzo o tempo de setup, se eu reduzir de 4 horas, e aí eu realizava um setup uma vez por semana, eu agora reduzi só para ilustrar, né? Para 4 minutos, opa! Então eu posso fazer esse setup todo dia, quem sabe a cada 4 horas. Então essa é a jogada. Como eu consigo reduzir violentamente o tempo de setup, então essas paradas, elas agora são menores, consomem menos capacidade, e eu posso aumentar a frequência. Fazendo isso, o que é que eu consigo? Eu consigo reduzir o tamanho do lote de produção. Tem frequência, então, produzo A, faço setup, produzo B, faço setup, põe C, faço setup, produzo A de novo. Essa é a jogada, né? Então, aqui que está o grande apelo. Mais flexibilidade, aumentando a frequência de setup, reduzindo o tempo de setup. Posso aumentar a frequência, com isso eu reduzo o tamanho do lote de produção. E aí eu nivelo, faço reduca, né? Mas, por base disso, também é um outro apelo, que é
capacidade. Eu posso aumentar a disponibilidade de maneira a aumentar a volume, aumentar a output. Ou seja, eu tenho um processo que está submetido a alta demanda e eu tenho risco ou eu estou na condição de gargalo. Então, puxa vida, como é que eu aumento a minha eficiência, né? O OAE? Um dos aspectos é qualidade, disponibilidade e performance. Um dos aspectos é a disponibilidade. A disponibilidade, esse componente do OAE, é consumido, é atacado pelo setup. O setup consome disponibilidade. Então, se o setup é muito longo, muito demorado, o que vai acontecer? Eu vou ter baixo nível de disponibilidade, derrubo o meu OAE, derrubo a eficiência. Ou seja, com isso, obviamente, cai capacidade. E aí eu, obviamente, estou em risco de não atender a demanda. Então, o setup rápido também posso diminuir, e ainda que eu não queira aumentar a frequência do setup, eu posso, se eu reduzir o tempo de setup, eu manter a mesma frequência, eu disponibilizo capacidade. Posso converter isso mais volume de produção. Então, são as duas grandes alternativas, duas grandes vantagens que se tem. Claro que o grande desafio dentro do contexto do Lean System é mais flexibilidade, porque você aumenta a frequência e com isso consegue reduzir o tamanho de lote nivelando, né? Esse é o grande apelo. Mas a gente já conduziu projetos, né, com os dois propósitos, né, de flexibilizar para nivelar, mas também em situações de gargalo que a gente reduziu o tempo de setup para aumentar disponibilidade com isso alto, né, aumentar alto. Foi basicamente assim. Ok? Está fazendo sentido aí? Vai provocando a turma aí, Rodrigo, para ver se o pessoal está acompanhando, está fazendo sentido. Sim, perfeito. Daqui a pouquinho eu vou soltar mais uma enquete aí a respeito do tema. E aí as pessoas vão ter oportunidade aí para saber um pouquinho da experiência de cada um aí em relação ao setup rápido. Excelente, muito bom. É mais um conceitinho antes da gente falar, né, das experiências, eu trazer algumas ilustrações aqui. Ó. Então, eu falava, né, falamos do que é setup, falando do que é o SMED, né, que é essencialmente a base do troca rápido de ferramentas, os 4 passos, 4 etapas, enfim, ganhos, né, as vantagens, flexibilização ou a output. E aqui um outro conceito, né? O que é o tempo de setup? É o tempo que decorre desde a saída da última peça boa, da última peça do lote anterior, do lote de produção, até o momento em que essa máquina, esse processo, é capaz de produzir a primeira peça boa do próximo lote, né? Aqui nessa ilustração, aqui, eu estou, hipoteticamente, produzindo item A, né? Nesse momento aqui, a última peça do lote, né, A, vou fazer toda a troca, todo o câmbio, toda a preparação, todo o setup, e até o momento em que eu realmente produzir a primeira peça B. Isso é dito, então, tempo de setup, ok? Claro que o setup ideal é aquele que eu faço todos, isso lá no pé do slide, né, acompanhe aqui, por favor. E o setup ideal é eu reduzir, né, essa extensão aqui, e aí eu tenho esse setup sendo realizado o máximo de atividades externas sendo realizadas e a máquina está voltando, né? Sem necessidade de calibração, teste e ajuste, que é muito frequente, que é frequentemente associado, né, um câmbio, né, um setup, a um changeover, né? As calibrações, os testes para ver se está ok, a primeira peça B, se já está ok, faz o teste dimensional, avalia, não está legal, faz mais ajuste, repete, testa, agora deu. Então, setup não é só a troca em si, né, do ferramental, por exemplo, né, da matriz, mas é tudo que se segue até que a produção entre em regime normal. São essas calibrações, testes e ajustes. Então, o setup ideal é tudo que eu puder fazer externamente, vou fazer, e quando eu for interno, eu não vou ter calibração, não vou ter teste, não vou ter ajuste. O sistema está montado de forma que isso tudo é simplificado, suprimido. E a montagem, desmontagem, essencialmente o setup em si, é feito de forma otimizada, super rápido e conciso, né? Então, essa é a minha condição ideal, é isso que eu vou perseguir, claro, né? Olha aqui, eu falava, né, das 4 etapas, e aqui aparece bem, né? Elas se apresentando, as 4 etapas, né, do TRS, né? Enxergar, né, separar o que é interno e o que é externo, converter aquilo que é interno para externo, fazer interno, aí olhar para o que é interno e fazer esforço para reduzir
reduzindo, fazendo Kaizen, depois eu olho para fora, e aquilo que eu joguei para fora, eu também vou fazer Kaizen para reduzir o tempo, né? Porque olha só que interessante, né? Não podemos esquecer que, claro, que o primeiro olhar é sempre para a atividade interna, porque ela te mantém a máquina parada. Então, esse é o meu primeiro esforço, né? De reduzir, fazer Kaizen nas atividades internas. Mas, e aí quando eu cheguei, né, no nível razoável, isso nunca cessa, né? É Kaizen, que é ad infinito. Mas eu cheguei no momento, né, de estabilizei lá uma condição interessante. Puxa vida, eu estou fazendo eu estava em 4 horas, eu estou fazendo em 42 minutos. Pô, está razoável agora. Vamos continuar na luta, mas agora são ações, as de curta, imediatas, de curto prazo, eu implementei. Agora tem mais ações, quando eu vou um pouquinho mais, de médio prazo, longo prazo, enfim, e vamos continuar na luta. Então, nesse momento, aí eu vou olhar para aquelas coisas que eu queria para fora, que eventualmente eu estou fazendo lá na oficina de apoio, na manutenção. Isso é muito comum na oficina de setup, né? Fazendo as atividades internas, preparando matrizes, limpando o dispositivo, preparando, reposicionando, montando, tudo externamente. Isso, claro, essas atividades não param mais na máquina, mas elas custam dinheiro, consomem recursos. Então eu não posso deixar de olhar. Eu tenho que olhar para lá também, porque eu joguei uma série de atividades internas para externo, não param a máquina, ótimo, mas estão consumindo recursos. Eu tenho que olhar para fora também, fazer o Kaizen lá, para reduzir os tempos, porque com isso eu reduzo os recursos associados, né? Preparadores, o pessoal de manutenção, recursos de ferramental, de espaço e tudo isso, né? Então, é por isso que o quarto e último passo é realmente olhar para as externas e fazer Kaizen lá também. Bom, então assim, se a gente olhar para esse gráfico aqui da aplicação das etapas, eu diria que tempo de execução, né? No primeiro momento, um setup, que nós não temos a aplicação dessa abordagem DRE, nós vamos olhar para ele e a gente vai ver ele demorando esse tempo, tomando esse tempo aqui, no topo aqui dessa primeira coluna. E aí, por quê? Porque tudo é feito internamente, com a máquina parada, né? As atividades internas e as externas têm distinção. Então, primeiro olhar para tentar sobre essa condição olhar e eu vou identificar o que é interno e o que é externo. E aí eu, que é externo vou fazer antes. Tem uma fração que eu faço antes, a grande maioria das atividades externas faz antes. Mas tem uma fração considerável também que a gente faz depois de ponto em marcha. Ok? Então a atividade externa é aquelas que eu posso ler antes ou depois. Né? Muito tipicamente, por exemplo, preparação de ferramental, montagem de subconjunto para montar direto na máquina, né? Trazer ferramental tudo no kit, no carrinho, para junto da máquina, isso é tudo externo, antes da máquina parar. Parei! Aí faço a interpretação provavelmente dita, né, interna, e aí posso rodar. Aí o que acontece? A área, eventualmente, está com o carrinho, está com o ferramental anterior, está com mangueira que tem que recolher, está com a área que tem que limpar, está com o ferramental dele que tem que realmente fazer limpeza, manutenção. Tudo isso é atividade relacionada ao setup. Mas é externa que eu posso fazer depois. Aí eu vou mandar tudo para a oficina, mas a máquina já está rodando. Então, ok? Então, essa é a noção do que é a atividade externa que eu posso fazer antes ou depois. Né? Então, assim, tudo, no primeiro momento, tudo é feito, né, com a máquina parada. No segundo momento, da aplicação da abordagem DRE, identifiquei aquelas que eu posso fazer fora e vou fazer fora, então mando fazer fora, os próximos da soldada, vou fazer fora, essas externas, sem parar a máquina, antes de parar a máquina, ou depois de botar ela para rodar, e só preservo aquelas internas, paro a máquina para fazer internas. Bom, isso não terminou ainda, pelo contrário, começou. Agora eu vou olhar para esse bloco de internos, olhar para esse bloco de internos, que está tomando esse tempo aqui, e aí eu vou fazer um esforço para ver o que é ECRS, né? O que eu posso fazer para eliminar, combinar, inclusive simplificar essas atividades aqui? Eu faço Kaizen. Com a aplicação desses Kaizens, reduzo o tempo, né, dessas atividades internas. E aí, puxa vida, vou reduzindo o tempo das atividades internas. Então, deixa eu só fazer uma correção, uma pequena correção aqui. Esse primeiro passo aqui é as atividades que eu separei no primeiro momento. Agora, aquelas internas, a parte das internas que eu estou realizando como internas, eu vou fazer um esforço para convertê-las em externas. Então, essa diferença aqui é a conversão. Aquelas que são internas, por algum lado, eu consegui converter em externo. Então, eu
tem esse saldo. Agora, eu vou olhar para essas que permanecem como internas, essa é a correção que eu devo fazer, essas que permanecem como externas, eu não consigo converter para fora, aí eu vou fazer Kaizen nelas, ESRL. Aí eu reduzo elas, o tempo delas, né, as atividades internas. E aí, no último instância, no último passo aqui, mas é cíclico, né, claro, eu vou olhar para as externas e vou promover redução, Kaizen nas externas. Ok? Então, é por isso que está posto aqui, né? Primeiro, eu separo as atividades internas e externas, converto as atividades internas e externas, olho para as externas, faço a otimização delas, olho para as externas e otimizo as externas. É isso, né? Simples assim. A abordagem é fantástica por isso, né? Como de costume, várias das abordagens dos construtos, né, do Lean System, a simplicidade é marcante, né? Aqui não é diferente. Gnato-san, só para te dar uma referência de tempo, são 8h17 agora. Não tenho a menor noção de tempo, tem que me dizer quanto é que está faltando, porque eu não fui de horas começou. Começamos por volta das 7h40, né? Se não me engano. Quanto tempo eu tenho? Já me diga quanto tempo eu tenho. Mais uns 10 minutinhos para seguir aquela aí. Isso, Maria. Vamos lá. Então, aqui eu queria mostrar para os nossos amigos e amigas aí a abordagem que nós utilizamos, né, no projeto de implementação da abordagem DRS. Então, são 8 etapas, né? Primeiro, a gente identifica um processo piloto que mereça, né, que queira essa atenção da aplicação do DRS, forma a equipe de projeto, capacita esse time, a equipe de projeto deles, né, de liderança, de equipe, né, de gerencial, de apoio e operação, sobretudo operação. Capacita com o workshop do DRS, constrói o plano de implementação, né, da DRS nesse piloto, que é o A3, é o A3 plano de implementação, é o A3 de proposta, constrói o A3 piloto, aí parte, né, para a aplicação, então faz a execução do setup, acompanha as atividades e promove na redução dessas atividades, né, dos setups, a cada vez que é aplicado, faz o acompanhamento, controla as atividades, monitora as atividades de forma a identificar oportunidades sempre presentes. Aí, para ir implementando os Kaizen e derrubando paulatinamente os tempos. Óbvio, isso também muito importante é construir uma estrutura de apoio ao setup, oficina de setup, oficina de apoio, time de apoio, eventualmente depende muito do arranjo, né, da organização, mas frequentemente são os operadores que fazem setup, por vezes é um operador com equipe de apoio, de manutenção, de oficina de apoio, oficina de setup. Muitas vezes, a especificidade nem é o operador é coadjuvante, o time principal é o time da setup específico, por conta de algumas considerações técnicas, com frequência acontece. Mas, enfim, são variantes, né? O que interessa é você ter a estruturação, a preocupação de estruturar, né, a estrutura de apoio, né? E faz um esforço para estabilizar esse setup do piloto. Uma vez estabilizado, isso não quer dizer que estabilizado chegou no tempo de setup que eu me dou satisfeito. Não. Eu consigo com isso atender demanda, eu consigo com isso flexibilizar, eu consigo nivelar, mas eu continuo no esforço, né, de observando oportunidades e paulatinamente promovendo redução. Mas acontece que aqui eu já estou todo no esforço de implementação da abordagem pesada, né? Isso a gente chama de estabilização. E aí está na hora de replicar essa abordagem para as demais fora do piloto, para os demais processos, demais máquinas e instalações que tenham potencial de aplicação do TRS, né? Então, são algumas referências. Isso aí eu gravei de alguns poucos projetos, aqui um monte, mais de 100 projetos, eu gravei alguns. Alguns que eu lembro com muita saudade, né, e muita felicidade. São projetos super bem sucedidos. Esse é um, não tem por que não falar, são meus amigos aqui da Ponto Belo, lá em Santa Catarina, fábrica de cerâmica, né, cerâmica Ponto Belo. E aqui é o time que nós montamos vários times, um projeto enorme, são várias fábricas que eles têm, fábricas por conta de família de produtos, né, família de cerâmica diferentes, então as especificidades, são várias fábricas, um mesmo enorme de um site. Nós montamos vários times para cada uma das fábricas correr em paralelo, né? Então, nós começamos com o piloto, mas imediatamente replicamos para as diversas fábricas. Esse é de uma das fábricas, da PT4,
que eu pessoalmente tive a chance de acompanhar e servir de facilitador. Foi muito legal. Então, montagem do time. Aqui, uma referência é o plano de implementação, né? O adereço do projeto do outro, né? Então, por exemplo, esse aqui é esse projeto que aconteceu há mais de 2 anos. Então, por exemplo, as informações básicas são matrizes, né? Clássico, né? Matrizes de proposta. Puxa vida, retratando assim as perdas de tempo e capacidade do forno. O forno não pode parar. Só que parava por conta de setup nas prensas. Então, o forno parava. Um prejuízo brutal para a operação, que não adianta, o forno parado, não recuperar mais, né? Ele mantém ligado o forno, mas ele não tá queimando o material, né? Não se limita o volume de produção das linhas de exportação. E aí, então, se fez uma priorização, por onde é que a gente começava, os quesitos avaliados, a perda de ocupação por setup, o tempo de setup, o grau de dificuldade, maturidade e conhecimento do pessoal da equipe, disponibilidade da equipe para ser treinada, número de setups, o potencial de replicação da metodologia, uma série de quesitos. Não vou entrar no detalhe, eu fui até abrir. Nós ponderamos, né? Demos peso para cada um desses quesitos, e aí avaliamos as principais fábricas dos candidatos, né? PB10, 1, 2 e 4. Ganhou a PB10. Mas o piloto foi a PB1, que embora tenha ficado em segundo lugar no somatório dos pontos, né? Por quê? Porque nesse momento se fazia o volume, a frequência de setup para a PB1 era menor, era maior do que as demais. Se decidiu, então, fazer PB1, voltar para PB10 e aí PB2 e PB4. Foi muito interessante esse projeto. Olha o alto aqui, ele derrubar em 40% do tempo de setup. Derrubar em 40% em questão de poucas semanas, meses, né? Pouquíssimos. São prensas enormes, né? de prensagem, né? do pó, né? De argila que vai formar, né? A cerâmica, né? E aí depois a história atual, a caracterização de cada uma das 4 principais candidatas, capacidade, volume produzido, enfim. E aí o estado futuro, olha que interessante, como é que nós retratamos o estado futuro que está perseguindo. O estado futuro a gente queria ter setup, né? Lá nas prensas e linhas de maltação. A equipe treinada em TRS, o checklist para a preparação das ferramentas, do ferramental de ferramentas, o balanceamento de mão de obra, porque é um setup complexo, há vários atores, né? Então, um balanceamento fino aí para acomodar esse time, sem bateção de cabeça, e de forma que, com um balanceamento, participação num time, se pudesse reduzir o tempo total, as reuniões de planejamento e análise de setup, reuniões preliminares, preparação e reuniões pós-setup, a gestão à vista de setup, a programação e acompanhamento de desempenho de setup, a formação das equipes de setup, ou seja, a estrutura de apoio, né? As melhorias específicas, a implementação de melhorias específicas, né, do sistema e os padrões de setup. É isso que nós queríamos. Quando nós tivéssemos isso tudo, nós estaríamos na condição de estar no futuro atingido, alcançado. Aí o plano de ação para isso, né, ao longo das semanas, e aqui o campo que vocês estão vendo, o monitoramento, monitorar a redução dos tempos de setup. Então, basicamente, isso é bem importante, a gente ter um plano de implementação onde você consiga navegar e manter consistência nessa navegação. Aqui um outro elemento que eu gosto muito de citar, gente, vocês, obviamente, quando quem está acostumado a realizar, a ter o DRS, conhece bem, né, essa folha de acompanhamento da análise de setup. Essa folha é muito aplicada no início, quando você vai definir o piloto, e você vai começar todo o trabalho. Né? Então, você volta o time, né, do DRS, selecionou previamente qual é o setup que nós vamos acompanhar, e vamos acompanhar. Então, faz o acompanhamento, grava, filma, né, toma tempos. Via de regra, quando você está mais... É sempre bom filmar, mas quando você está mais completo, mais ainda, né, filmar, porque aí você tem a chance de tomar tempos na própria fita, né, na própria gravação. Você consegue voltar, analisar no detalhe, dar zoom. Então, filma e faz uma análise detalhada, preenchendo essa folha de acompanhamento e análise. Assim, aqui tem só uma parte dela, né? Eu cortei uma parte dela. Então, ele tem a sequência da ocorrência das atividades, qual é a atividade, é o elemento, o tempo dela, aí uma estimativa de tempo. Então, é isso que se captura, né, na condição
fazer? Nós vamos rodar agora, bom, nós temos os elementos, tem os tempos, nós temos a noção se ele é interno ou é externo. Agora nós vamos de novo varrer, vamos observar oportunidades que tem. Esse aí é. Então, o que eu posso fazer? Posso jogar, soltar o que pode dar, não. Eu posso jogar para fora? Não, não posso. Mas eu posso fazer uma utilização que é a instalação de volante no suporte. E implantar suporte de cardan. Isso vai reduzir de 47 segundos para 10 segundos. E assim sucessivamente. Então, eu faço uma rodada, preencho, e aí a segunda leitura, a segunda rodada é analisando cada uma das atividades, dos elementos, olhando no vídeo, o que eu posso ir discutindo com os especialistas, com o time, né, claro, o que eu posso fazer, que ação eu posso implementar, e qual é a minha estimativa de tempo depois de implementar. E aí eu passo essa estimativa, e por isso que é importante ter os especialistas aqui, né, o operador, o mantenedor mecânico, o eletricista, enfim, o especialista, o equipamento, enfim. E aí eu faço estimativa, opa, olha só, então, as atividades que existem no curto prazo é aquelas atividades que eu gesto imediatamente, ou no curto prazo. Aí, claro, cada organização define o que é um curto prazo. Por exemplo, aqui, curto prazo foi menos de 2 semanas, por exemplo. Né? Pode ser mais 4 semanas, enfim. Cada organização, dependendo da natureza da intervenção do setup, define o que é o corte, né? O que é curto prazo. Porque nós definimos, por exemplo, 2 semanas é curto prazo. Dá para implementar em 2 semanas, então é curto prazo. Não dá para implementar em 2 semanas, então é médio e longo prazo. Então, dá para derrubar e se converter para 23. Mas se eu continuar, né, com o esforço, né, e eventualmente algum investimento, ações que eu tenho que testar, eu confirmo esse adicional aqui. Ó. Derrubo ainda mais, derrubo para 7. Então, eu posso, no curto prazo, vou derrubar em 55%, mas no longo prazo, daqui a 3 meses, eu posso ter chegado a derrubado em 87% do setup. E aí, claro, aqui eu já associo, né, a essa ação, quem é que vai fazer e quando é que ele vai implementar. Simples assim. É muito prático esse elemento aqui, esse instrumento aqui, casado, né, com a gravação, né, do setup propriamente dito, né. Outro elemento, como eu disse a você, eu queria trazer alguns elementos que, para mim, têm sido muito importantes, foram muito importantes nessas 26 aplicações, né. Então, eu trago mais um para vocês, que são as reuniões de setup, reuniões de abertura de pensamento. O que é reunião de abertura? Eles estão vendo retrato, tirem mesmo foto dos caras trabalhando mesmo, fazendo reunião de abertura e fazendo reunião de fechamento. A reunião de abertura é aquela reunião que eu faço antes do setup, para garantir que o setup externo tenha sido realizado. Tem o checklist de todas as atividades externas. E aí eu passo o checklist, né, com a atividade externa operacional, mecânica, elétrica, por exemplo. Nesse caso deles, tinha esses 3 blocos, né? E a gente passava, tá ok, ia lá na oficina, verificar se estava ok mesmo, se o ferramental foi testado, se o ferramental foi montado, se o sistema foi montado, se o conjunto, o kit está pronto, disponível no carrinho, se a empilhadeira, que eu vou precisar, nesse caso, eu não consigo me livrar da empilhadeira, a empilhadeira tem que estar ok, abastecida, o operador de empilhadeira disponível após isso. Esse é o tipo de observação que eu faço. E creio-me, o potencial de realmente garantir um bom setup com uma reunião de abertura é extraordinário. É extraordinário, é determinante. E aí, depois de reunião de setup, eu faço o acompanhamento, né, defino o passo a passo que eu pretendido, né, como é que tem que ser realizado, sequência, quem participa e o tempo alto, e eu vou comparar com o realizado. E aí eu vou ver onde é que eu houve descolamento, e aí eu faço a avaliação dos resultados, e identifico oportunidades, Kaizen, para as próximas edições, para a próxima realização do setup. Né? Aqui são os checklists, a operação. Nesse caso aqui, eles tinham 3 frentes: o operacional, o operador, né, da prensa, o mecânico e o eletricista. São esses 3 checklists. Né? Esses checklists são de atividades preparatórias, feito antes de você estar prometido, né? Então, ok, não ok. Tem que estar ok, não está tá ok. Se não está ok, qual é a contingência, qual é a contramedida imediata. E, eventualmente, aborda ou posterga o setup. Se a contramedida não pode ser aplicada, e não compensa, né, a falta do item específico do setup externo. Né? Mas é muito instrumental isso aqui, é fantástico, né? O checklist operacional mecânica é
checklist, né, para verificação de atividades externas. É muito importante. Não deve ser jogar para fora, fazer atividades externas, né, converter em externas, se você não tem como garantir que elas externas sejam realizadas externamente, né? Então, isso é muito importante. Foi, para nós, foi instrumental nesse projeto. E, claro, o checklist, a aplicação dele, né? O checklist é que eu mostrei ali. Mas tá bom. E aí, o que eu vou verificar? Ele verificou lá, se o ferramental foi testado mesmo. Testado na oficina, foi testado, está aprovado, está pronto aqui. Coberto aqui contra o pó, que contamina, então cobriu, já deixou do lado da prensa. Os dispositivos que vai precisar, as ferramentas, perdão, que vão precisar, são necessários, um carrinho com as ferramentas as ferramentas necessárias, e os dispositivos, lá, o elas, presídios, parafusos, porcas, os recursos de apoio, inclusive, os casos que precisavam de empilhadeira, tinha que estar abastecida com o operador habilitado e a posse de uma autorização específica ali, né? Então, esse tipo de verificação que no checklist você é capaz de fazer, garantir que o setup pode, realmente a máquina pode parar. Quando da execução, é muito importante você definir, né, como é que você quer fazer, qual é a sequenciamento do setup, e aqui está posto, ó. Aqui está, esse é o balanceamento resumido, né, balanceamento do setup, dessa prensa, né. Então, o que fazer passo a passo, qual é a atividade, qual é o tempo programado para cada uma dessas. Agora eu já defini, né, o tempo programado. O tempo total aqui, deixa eu ver aqui se aparece aqui, 1h43. Não? Puxa vida, são 103 minutos essa parada. E aí, isso aqui vai com o flip chart, e lá para a área, sobretudo nessa fase do piloto, né? Vai com o flip chart. Fica lá na área, enorme a vista, e a gente vai conseguir se orientar. Aliás, cada um dos operadores, aqui vocês estão vendo que 1, 2, 3, 4, 5 pessoas estão envolvidas aqui. 2 operadores, um mecânico eletricista e um operador auxiliar. São 5 pessoas, está nominado aqui, que é o nome de cada um deles. Então, cada um deles está escalado para conduzir X. X ele está envolvido essencialmente na atividade, ele é o líder da atividade. Então, os 2 atuam um a um, não dá para fazer sozinho, tem que ser esses 2 colegas aqui. Enquanto esse está fazendo, esse aqui está fazendo uma atividade paralela que está aqui descrita. Isso aqui são atividades paralelas. Esses 2 estão vinculados à atividade principal, esses 3 estão em paralelo. Então, com isso, eu balanceio. O que eu quero com isso? Eu quero garantir que eu consiga realizar tudo aquilo paralelamente e em dupla, reduzindo o tempo de duração de cada uma das atividades. E aí, claro, que isso é o que me vai me garantir 1h43. Não, se fosse assim, o balanceamento nem ia dar 3 horas. E aí eu vou fazer o acompanhamento, né, de cada uma das atividades. Isso no piloto é muito importante acompanhar. Depois dos setups regulares, quando entra em regime, já não mais fazer esse detalhamento, acompanhamento detalhado. Mas no piloto é muito importante eu poder fazer, marcar, né, quanto é que deu de fato. E aí eu vou identifiquei aqui nessa atividade, deu um descolamento, ela vai fazer em 4 minutos e meio. Opa, desculpa, em 4 minutos e meio. Descolou para 7. Opa, por que demorou 2 minutos e meio a mais? E aí eu tenho que identificar, porque no momento que eu tinha que atuar com o Jurandir ainda estava preso numa atividade paralela. Então tem que melhorar esse balanceamento. Aqui, o que aconteceu? Isso aqui que era para demorar 10 minutos, demorou 15. Travou a rosca. E aí eu vou fazendo e sugiro que input para o Kaizen, né? As melhorias que eu vou fazer para as próximas edições, próximos rodados. Então é muito importante esse instrumento para a execução, né? Outro elemento super importante para a aplicação do setup de forma regular, sustentada, é a gestão à vista, a programação do setup. Então, aqui eu tenho a programação de como é que eu tenho. Por quê? O PPCP vai me dizer, vou entrar com a voz cerâmica diferente aqui, família diferente, está programado para amanhã à tarde. Pronto! Isso é um input básico que eu preciso. Com esse input, eu já vou programar a oficina de preparação, oficina de setup externo, para preparar esse próximo ferramental, para esse próximo lote, próximo produto, e aí eu consigo programar no longo prazo a semana inteira, mais até um horizonte maior, até se quiser, na semana inteira eu consigo programar os setups em função da programação de produção, que está vinculado, eventualmente, à programação de venda, né? Então, basicamente é isso, né? Eu
esses quadros de gestão à vista, a programação de setup é fantástico, você integra tudo, né? Programação de entrega, de produção e a programação de setup da operação e o externo, né? São já acordo, né? Então é muito, muito importante, né? Outra expressão, né, de um padrão ou procedimento de troca é você ter esse passo a passo macro, né? E aqui aparece em verde rosa aqui, mostrando a sequência, né? Começa com a verificação do próximo produto a ser embalado, garantia que o suporte de direitos do destino esteja vazio, e assim vai. E ele tem que fazer tudo isso antes. E aí é só aqui, isso aqui é tudo externo, né? Isso aqui é uma outra atividade, por outro setup qualquer. Estou para mostrar a lógica, né? Faço isso nessa sequência, agora sim. Depois que eu limpei o peão e cara superior, eu posso desligar a máquina. Eu já tenho todas as condições para garantir que só o interno vai ser feito. O que é o interno? Desligo a máquina, troco os fios de fluir de funil, ajusto os fios de um carimbo, verifico o corte de fechamento, varro o piso, porque essa parte é a área que eu não posso deixar para varrer depois, porque senão eu não tenho mais acesso, e desafio o óleo e posso ligar a máquina. E aí, tem uma série de atividades de teste que eu vou fazer depois. Até o saco que sobrou, que eu toquei, né, o filme, agora volta, o estoque, o vendedor, o clichê também, as telas do lote anterior, volta para a guarda, para limpeza, para preparação para a próxima entrada, e aí vai, uma série de outras externas. Mas olha só, anteriormente fazia tudo isso com a máquina parada, agora, esse sequenciamento com essa preocupação de preparar, apenas esse pequeno conteúdo, 20% das atividades que eu realizo, 80% das atividades são realizadas agora, aqui nesse caso, externamente. E aí, claro, uma vez que eu estabilizei isso, é importante criar os padrões, né, para cada uma dessas atividades. Como é que eu faço isso? Como é que eu limpo o peão em cada superior? Como é que eu troco o fio de clichê e funil? Aí tem que criar os padrões, sabe? Como o trabalho está organizado, né? É uma instrução de trabalho. E aí a sequência, né, daquela atividade, ilustrando, se eu quiser, né, para facilitar o entendimento, os pontos-chave, por exemplo, em relação à segurança, por exemplo, a produtividade, a qualidade e o ajuste de cada uma das etapas, e isso garanto que esteja dentro, né, do pacote de instruções de trabalho a serem as quais os operadores e produtores têm que ser treinados, né? Então, basicamente isso, né? Com relação à utilização de atividades, né, internas, a gente falou que depois que eu joguei para fora, né, eu me converti em interno e externo, eu ainda convidei os funcionários internos, eu vou fazer um esforço para otimizar. Então, tem muita otimização que está vinculada a posicionamento de ferramentas e moldes dispositivos, da forma como eu fixo, né, os elementos dentro, né, do conjunto, dentro da máquina, do sistema, tem que fazer um esforço para eliminar parafuso, uniformizar medidas de ferramentas que eu vou utilizar, padronizar torque de aperto, enfim, para realmente garantir, né, a facilidade e uniformidade da execução. Os ajustes, eliminar parafusos irregulares, eliminar a escala de medição, usar gabarito, né, caixa não encaixa, passa não passa, calibradores, adotar patente fixo, base padronizada, por exemplo, né. São algumas dicas, né, que a gente usa quando olha para dentro da atividade interna, né, e aí aparece muito claramente a oportunidade de melhorar o posicionamento, né, facilitar o posicionamento, fixação e eliminação de ajustes, né. E aqui, clássico, se nós encontrar isso na literatura, como uma referência clássica, eu acho até que mais à frente eu vou mostrar alguns exemplos, né, daquela turma ali que fez Meriolinos, mas eles são clássicos, o método da Rué na forma de U, isso aqui é para melhoria de fixação, né. Esse método aqui, o que acontece? Eu dou só com uma volta na argoela, pronto, eu já uma volta na porca, já soltei a argoela. A argoela está solta, só que ela não é uma argoela comum, ela é uma argoela em U. Se ela está solta, o que vai acontecer? Eu puxo ela por aqui, ela sai. Se ela sai, olha só, o furo passante que prende, né, o sistema, por exemplo, a matriz, a base, o furo é maior do que o diâmetro da porca. Eu eliminei, puxei a argoela, agora sai parafuso e porca junto. Eu não preciso abaixar, parafusar a argoela, perdão, a porca do parafuso. Só tem
Aí a moça soltou a ela, puxei ela, porque ela é aberta aqui, ó. Puxo ela, saco para cima aqui, parafuso e bota. Então, esse é clássico, é a clássica simplificação, né, do sistema de fixação. O outro é você, ao invés de ter parafusos longos, né, que você tem que desparafusar e fazer vários giros ali para retirar do parafuso, faz rosca, faz chavetas, né, elimina um terço aqui, ó, vai ser uma vista inferior aqui desse parafuso. Ele não tem rosca em 3 posições aqui, rosca só em três seções aqui, né, do diâmetro. O que isso quer dizer? Então são 3 rasgos, né? Rasgo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se houver um simples, se der se eu girar esse parafuso um terço de volta, pronto. Eu alinho o macho, essa chaveta, esse corte, e ele sai inteirinho. Eu tenho um terço de volta, ele sai inteirinho. Então, com um terço de volta, eu saquei fora ele. Claro que se você faz isso, você enfraquece o conjunto de fixação. Aí você tem que redimensionar o comprimento, né, do parafuso, claro. Né? Mas isso é um outro clássico método, né, de simplificação aí dos elementos de fixação. Outro dispositivo é a fixação de base, né, de uma matriz, um molde, né, e vários elementos de fixação, mesmo que com parafuso ou com seu sistema de borboleta, substituir isso por um sistema que tenha um limitador, batente aqui, encostou aqui, pronto. Agora fecha a alavanca, esse eixo aqui excêntrico, né? Se ele está excêntrico, você puxou essa alavanquinha aqui, pum, ele encostou, ele empurrou contra o limitador, e somente está travado, está fixado. Tem que estar batendo aqui, batendo do lado, batendo do outro, até acertar a posição, ok? São apenas exemplos clássicos, bastante conhecidos, sobretudo os amigos e amigas aí acostumados a lidar com esses elementos, TRF, nesse tipo de aplicação. Naquela turma aí da CP4, esse é o pessoal, né, pessoal da operação, trabalho de posicionamento de castanha, isso era um tremendo dor de cabeça de posicionar castanha. Só com esse trabalhetinho aqui, né, que ele posicionava aí as castanhas, sabia qual era a posição, né, de fixação, demorou em 75% do tempo. A placa porta-feto também, demorou em 60% o tempo de execução. A pulsão da prensa, antes demorava 15 minutos para retirar, para colocar 16. Só que ele colocou função junto com o conjunto de estampo inferior, isso é feito uma pré-preparação, isso é feito externamente na oficina, pronto, eliminou completamente os 15 minutos para retirar a função e os 16 para colocar a função. Isso já vem montado. Então, a gente converteu uma interna e externa. Né? Aqui, engate rápido, a reação elétrica, né? Ele tinha que ter 7 minutos e meio para desparafusar e desconectar. Aqui ele substituiu por engate rápido, tá aqui, o engate está aqui debaixo dessa cobertura, né, para não pegar pó, senão não tem pó aqui, então para não pegar pó, mas é engate rápido, engatou, pá, e trombou de 7 para 1 minuto. Né? Então é um negócio extraordinário. Né? Aqui o suporte do carro, aí não precisar mais tirar, ele tinha que desparafusar toda essa frente aqui, arrancar para poder entrar com a nova plataforma, a nova matriz, demorava 6 minutos e 40 quase, e ele já veio, ele montou o dispositivo na frente e apenas escorregava, né, a nova matriz. Não, isso aqui zerou, não precisou mais desmontar essa frente aqui, da máquina da prensa, né? Bom, isso para fechar, eu queria mostrar para vocês mas acho que são 2 slides aqui. Um aqui a gente deixava e deixa com o pessoal, depois que a gente faz o treinamento e começa a aplicação dos pilotos, né, do TRS, tem as regras do câmbio rápido e defeito, né? Planejar o câmbio nos detalhes, sempre padronizar e respeitar o tempo e as sequências das atividades do câmbio, né, do setup, fazer um esforço contínuo para realizar o máximo do câmbio como setup externo, sempre pensar nisso, sempre estar pensando nisso, preparar as ferramentas para ter para o local antes de iniciar o câmbio, para fazer o setup externo, utilizar a ferramenta certa, para a atividade certa,
fazer, né, aplicar o 5S, manter a máquina em condição de uso, por manutenção é fundamental, se não adianta fazer setup bem feito, a máquina está caindo nos pedaços, não tem sentido. Né? Então, manutenção autônoma, manutenção planejada, né, programada, tem que estar para baixo com o TRS. Né? Dizer não a gambiarra, de maneira perentória, não pode dar jeitinho, registrar em diário tudo que não está de acordo com o plano para poder fazer, né, aquela reunião de avaliação e promover a melhoria, né? E sempre procurar oportunidade de melhoria. Isso é o que a gente chama de as 10 regras, a gente imprime isso com um cartãozinho, entrega para cada um deles, um cartãozinho plastificado. Por vezes é um cartãozinho pequenininho, fica colado junto do crachá, né, do tamanho do crachá. É bacana, motivo pessoal. E as experiências e dicas, né, para encerrar. O que eu recomendo sempre estar muito atento? Treinar os operadores e realizar setup com os operadores. É muito importante que tudo comece com a participação central dos operadores. Mas, claro, que também envolver muito fortemente as lideranças em todos os níveis. O team leader, supervisor, gerente, para atuar como multiplicador, para eles treinarem outros times, que como eu estou dizendo, isso é o que a gente recomenda no piloto. Depois eles têm, depois o piloto é com consultoria, depois adeus consultoria, que é depois é o multiplicador da casa, a liderança, que vai multiplicar e vai ser patrocinador, que vai garantir a estabilidade e continuidade, né, da aplicação da do TRS nos setups anos a fio para frente. Focar sempre em um único agente de produção por vez, quando estiver acompanhando, filmando, tomando tempo. Setup complexo tem essa complexidade. O pessoal acha que não, tem que olhar para a máquina, tem que olhar para a atuação dos agentes de produção. Vocês me entenderam? Se são 4, você vai fazer a filmagem de forma que você tenha a condição de analisar a atuação de cada um dos 4, são 4 atuando. Você não pode filmar um, daqui a pouco filmar outro, senão você perdeu, vai ter uma precariedade de elementos para trabalhar na análise crítica, né? Então, sempre focar em um único agente de produção por vez, quando estiver acompanhado, está filmando, tomando tempo, né? Se for complexo, é como aquele ali que eu mostrei da prensa, 4, 5 pessoas atuando, se a posição da filmagem é adequada, você consegue um ângulo que englobe todos, ótimo, se não, 2 filmagens, 2 câmeras para poder pegar, ou duas oportunidades para poder pegar cada um dos agentes. Não adianta querer misturar isso, porque o alvo não é a máquina, o alvo é a atuação dos agentes, né? Essa aqui é a questão chave. Usar a filmagem, como análise de folha de acompanhamento, como eu mostrei para vocês, né? A folha de acompanhamento é muito importante. Providenciar recurso físico, né? Uma oficina, né, de apoio, de preparação para setup externo, o Moonshine, que é essas oficinas, né, de você promover esses kaizens e aplicar, fazer os kaizens e aplicar, né, no setup externo, no interno, sobretudo. E recursos financeiros, um pequeno orçamento que seja rápido, que não entre, eu preciso forçar esse pequeno dispositivo aqui para a gente otimizar o interno. Tem que cortar, manda para suprimentos, 3 consultas, já era. Então tem que criar um pequeno budget fast track. Fast track é de aprovação rápida. Isso tem que ser providenciado. Se você entrar na vala comum, né, da aprovação, de suprimento, de compra de suprimento, 3 cotações, Então, reunião rápida preparatória, é aquela de abertura, e a reunião rápida de avaliação pós-setup. Isso é muito importante. Isso é uma dica que eu recomendo, assim, centrar foco e estabelecer uma estrutura responsável pela manutenção e perenização dos processos de setup e um sistema de monitoramento constante. Você, recorrentemente, mantenha monitorando qual é o teu setup para cada recurso importante, para cada equipamento importante, para cada máquina importante. Não pode aplicar o DRS, pilotar, achou que estabilizou e depois esquece que uma vez você desempenhou a aplicar o DRS, perguntou de 4 horas, agora fazendo em 25 minutos. E esquece de monitorar. Porque a sua ideia é minimamente garantir os 25 e no curso do tempo e ir derrubando esse tempo. E por vezes a gente esquece disso e não tem uma estrutura responsável por manter isso, por organizar, e por monitorar. E aí você, quando vê daqui 2, 3 anos, voltou a estaca zero. Se não voltou a estaca zero, piorou muito, né? 25 minutos que eu tinha, dos 4 anos por 25, voltou por 1 hora e meia.
Então, isso acontece com muita frequência por conta do descuido com relação a essa sétima dica aí, né, que eu recomendo. E com isso eu encerro para o compartilhamento. E aí, Rodrigues, me ajuda aqui, vamos ver se a gente consegue bater um papo aqui com os nossos amigos. Muito bom, Gnat. Quantos colegas nós temos aqui? Tivemos o máximo 33 colegas aí na nossa audiência hoje. A gente teve apesar do nosso probleminha técnico, acho que conseguimos segurar a nossa audiência aí, então acho que conseguimos minimamente atender a todos aí para acompanhar a live de hoje. Eu vou compartilhar com todos aí o resultado da nossa enquete. Curioso, né, que apesar de 60% conhecem bem a questão da técnica e o método do TRF, né, a gente tem 50% aqui na questão da aplicação da ferramenta, né, então tem bastante oportunidade aí para a gente aplicar. Somente 9% que não conhece realmente, não tem nenhum conhecimento a respeito da ferramenta. Então, acho que tem bastante oportunidade aí para aplicação, né, do método, e a gente conseguir maior flexibilidade de atendimento da produção, né? Pessoal, aí eu queria convidar a todos aí para, através do nosso chat aí, realizar algumas perguntas aí que façam sentido aí para a gente estar podendo atender da melhor maneira. Mas, Gnat, antes de até pegar as perguntas aqui do chat, eu queria até ouvir um comentário seu, né? Porque quando a gente fala de setup rápido, ele é muito associado à indústria, muito associado à máquina, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho em relação à preparação externa, como que pode ser utilizada em outros setores, como, por exemplo, serviços. Fantástico. A abordagem, essa é a beleza, né, desses diversos elementos, né, desse modelo que a gente chama de Lean Six, né? A simplicidade e a flexibilidade. Nós aplicamos mas uma enormidade de processos e ambientes completamente fora da manufatura. Por exemplo, transporte e custódia de valores, né? Aqueles carros fortes que fazem a coleta de numerário de dinheiro e distribuição do dinheiro nos caixas eletrônicos, enfim. Então, muitas dessas atividades eu tive a oportunidade de aplicar na veia troca rápida de ferramentas. Onde mais? Saúde, em clínicas, em hospitais, por exemplo, é muito conhecido, né? E assim, tem um apelo brutal de setup rápido aplicado a salas de centros cirúrgicos, né? Centros cirúrgicos, você rapidamente liberar, quando o paciente é liberado, recebe alta, sem imediatamente fazer todo o procedimento de higienização e liberação do espaço, da sala, da UTI, do centro cirúrgico, de um quarto, para o próximo paciente. Isso é TRF na veia. É TRF na veia. É uma aplicação super nobre, né, do TRF, né, no setor de saúde. Né? Então, mas nós temos, ou seja, aquilo que eu dizia há pouco, né? Essa é uma abordagem tão simples e flexível que ela é aplicável em qualquer circunstância, não só manufatura. Perfeito. Nós temos aí alguma colocação, observação dos colegas? O Carlos Lima, ele colocou aqui que o preset, né, o coração do TRF, né, da troca rápida de ferramentas. Verdade. Sem dúvida. O preset, né, pode ser também chamado. A atividade externa, o setup externo, é também chamado de preset. De fato, por mais brilhante que tenha sido, né, os caiments para reduzir, para otimizar a atividade externa, se você vacila do preset, vacila, né, na atividade externa, imagina, gente, lembra da ilustração que eu mostrei para vocês? Das 3 folhas de checklist das atividades externas, olha um monte de atividade que tinha ali, né? Imagina se aquelas atividades não são realizadas. O que adianta eu ter realizado uma série de otimizações na prensa, de forma a realizar rapidamente a intervenção na prensa parada, se os recursos externos, né, o preset, não foi feito adequadamente, cai tudo por terra. Então, está certo, Lima-san,
Nossa, o prefere é principalmente o coração do TRS. A abordagem TRS, claro que é, a essência é você jogar tudo para fora e otimizar, focar no interno, para reduzir o tempo das atividades internas. Mas para você sustentar, né, essa abordagem sendo aplicada rotineiramente, é o prefere que sustenta. É o prefere, o que você jogou para fora, realizado, né, diligentemente, é que vai sustentar, né, o setup, o tempo total reduzido, né? Ou seja, vai sustentar as poucas atividades internas que você ainda tem que realizar. Sem prefere bem realizado, já era. Cai de terra todo o TRS. É isso aí. O que mais que nós temos aí de colocação dos colegas? Jefferson colocou aqui agora, né? Quando temos equipamentos com grau elevado de automação e a intervenção ou alterações desse equipamento ficam complexas, né? Qual seria a melhor forma de reduzir o setup sem grandes investimentos? Temos equipamentos com grau elevado de automação e intervenção que ficam complexos. Eu não sei o que eu vou fazer uma interpretação, Jefferson, sabe? Assim, se há elevado grau de automação, e eu estou tentando fazer uma leitura, né? E aí, esse elevado grau de automação implica em alteração, a intervenção complexa, estou tentando interpretar aqui, né? O elevado grau de automação e a intervenção é complexa. Talvez, eu não sei, a minha interpretação é, talvez o Jefferson esteja endereçando por conta da complexidade de sistema de informação, de sistemas de sensores e automações, que uma intervenção muito técnica seja isso que ele esteja chamando de complexidade. Sinceramente, não há receita diferente dessa, né? De fazer com essas atividades ditas, se eu interpretar bem, complexas, padronizar, roteirizar, sequenciar. O baixo a baixo tem que ser aplicado com rigor, né? Para essas da intervenção humana, dita aí, nesse caso, complexa, da mesma forma. E aí eu digo mais, talvez, se esse grau de automação é elevado, quem sabe aí seria nessa automação mecanismos automáticos ou automatizados que te permitam reduzir o tempo de setup, né? Ou seja, fazer, por exemplo, ao invés de reprogramar toda uma receita, né, de setup, porque isso é muito comum, né? Você tem um sistema automatizado, você tem que entrar no controlador e reprogramar. Mas, eventualmente, se você tem a noção de que esse sistema vai ter que servir, né, a diversas famílias, diversos itens, você vai ter que submeter esse sistema a diversas receitas diferentes, criar roteiros que você acessa e dá um input e ele faz por migração para outra setup, outra receita, ao invés de estar reprogramando. Por exemplo, né? Então, quanto maior o nível de automação, mais automatizado pode ser, né, o câmbio, né? Eu me arriscaria, é porque eu estou tentando interpretar o que o Jefferson chamou aí, né, de automação e complexidade de intervenção. Mas se é esse o caso, se eu interpretei razoavelmente bem, eu iria por ele. Eu recomendaria isso. Perfeito, Gnato. Perfeito. Gnato, são 9 horas. Eu acredito que a gente pode fechar com chave de ouro aí com o sorteio do nosso livro, né? O clássico livro do Xingo, o sistema de troca rápida de ferramentas, né? Eu vou rodar aqui o nosso sorteador aí, a gente já passa para todos aí o Felizardo que vai ter acesso ao livro. Aqui, só um minuto. Pergunta só, claro. O Luiz Roberto Sá comentou agora, chegou agora aqui na colocação do Luiz Roberto Sá. O SMED é utilizado para estabilização e padronização das atividades. Quais são as ferramentas utilizadas para a definição do estado de tudo? Não, o SMED é a abordagem de redução de tempo de setup. Isso é o SMED.
estabilização e padronização apenas. Claro, preocupa-se em estabilizar e padronizar. Mas o SMED é mais do que isso. O SMED é um TRS, esse SPF é uma abordagem de 4 passos para você reduzir tempo de troca, tempo de setup. É isso que é. Então, assim, o estado futuro, conforme você comentou aqui, conversando, quais as ferramentas que dá para ter no estado futuro? O estado futuro é qual é o tempo de setup que você quer atingir. Você está em 4 horas. Qual o estado futuro é isso? Qual é o tempo de setup? E aí você vai aplicar as 4 etapas, né? As 4 etapas. Né? Identificar interno e externo, converter interna e externa, reduzir interna e reduzir externa. Isso é o SMED. Então, lembra bem, aquela folha de acompanhamento, o PLK, e o MEI, do meio tempo. Uma a uma, agora eu vou observar. E o TRS. O que eu posso fazer para eliminar, reduzir, simplificar, combinar? E aí, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou botar aqui, vou botar para cá. Vou aplicar um mecanismo assim. Vou fazer uma pré-montagem na oficina de cilindro. Vou fazer... Então, isso é o estado futuro. O que resulta daí é o estado futuro. Você me entendeu? Ali, quando eu mostrei que a A3, modelo estado futuro, é isso aqui. Nós aplicamos toda, fizemos a abordagem, fizemos a leitura. Poxa vida, está dando, estou chutando, né? 2 horas. Vamos derrubar para, no primeiro momento, para 45 minutos. Estou chutando, né? Mas isso não está no futuro. Mas, onde é que vem isso? Essa análise de atividade, o que eu vou fazer? Né? Então, a planificação combinado, né? Aplicada a cada uma das atividades, vai resultar nesse redução aí para 45 minutos. Por exemplo, hipoteticamente, para 45 minutos. Bom, isso é um componente do estado futuro. Estado atual é 2 horas, estado futuro 45 minutos. Mas o que eu vou ter lá essencialmente no estado futuro? No estado futuro eu vou ter 45 minutos sustentável. Aplicação do SMED, reunião de abertura, reunião de fechamento, roteiro, balanceamento, instrução de trabalho para as atividades-chave do setup. Entendeu? Isso são os elementos do estado futuro. Isso é o SMED. Não sei se clareou um pouquinho mais, Roberto Sá. Se você me... É isso aí. Muito bom, Ignato. Nós que agradecemos mais uma vez, mais uma quinta-feira. E informar aqui quem é que é o nosso Felizardo, o ganhador aqui do livro. O sorteado foi o Jonathan Barbosa. Jonathan Barbosa está aí, mas olha, ele só leva se tiver aí, né? Tá aqui. Estou vendo aqui o quadrinho dele aqui, tá aqui. Eu queria pedir para o Jonathan, por favor, coloca no nosso chat aí qual o telefone de contato, a gente entrar em contato com você aí, pegar endereço, pegar tudo certinho para a gente poder enviar o livro, o clássico livro do Xingu. Tá aqui o Jonathan. E aí, Jonathan? Barbosa, que legal. Bacana. Parabéns, Barbosa. Muito legal. Não sei se você tem Barbosa, se você tem aplicado, né, o TRS. Se tem aplicado, ótimo, vai te servir, né, como apoio, né, a obra seminal, né, do Xingu. Mas se não tem aplicado, não tem melhor referência. A melhor referência de todos os tempos é esse livro do Xingu. Então, por favor, faça bom uso, é o que nós esperamos. Ignato San, 9:06, acho que podemos encerrar aí. Desejar boa noite a todos aí, agradecer pela audiência, mais uma quinta-feira juntos aí, e semana que vem teremos mais uma live aí com o nosso professor Ignato. Contamos com a presença de todos, e lembrando que essa live, assim como as passadas, ela está disponível no nosso canal do YouTube, e todo esse material também fica disponível para download no nosso site. Então, por favor, visitem lá, façam cadastro, muito rápido lá, mas vocês vão ter acesso a uma série de documentos, uma série de materiais para download, que tem conteúdo muito rico lá. Muito bom. Obrigado. Reforço da Coelho, tá tudo bem? O Sorrentino também está aí. Uma série de colegas e amigos aí que eu falo do Sam, vários colegas que eu reconheço aqui no mosaico de cadeira cativa, né, Ignato?
Temos cadeira cativa na live. Fico muito orgulhoso de merecer, né, a atenção, o tempo nobre, né, dos amigos, dos nossos colegas aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Tenham todos um bom e merecido descanso. E, Rodrigo, muito obrigado aí pelas vezes, né, de host, né, e fazendo a ponte entre eu e os nossos amigos aí que nos acompanham. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Ignacio. Eu estou aqui em Goiás, né, em Anápolis. Amanhã de manhã pego o voo. Não, amanhã de manhã eu pego o carro, vou para 2 horas até Brasília. De Brasília eu pego o voo para Campinas. E amanhã à noite, e sábado, o dia inteiro, eu estou dando aula remota, né, na pós-graduação da PUC, de Porto Alegre. Produção enxuta, né, no curso de especialização lá dele. Então, eu estou envolvido em uma série desses problemas, dessa especialização, tem sido uma experiência bem legal, mesmo que seja remotamente. Muito obrigado a todos vocês, gente. Uma boa noite, uma boa sexta-feira amanhã. E, na sequência, um bom final de semana. Boa noite, Ignacio.